Imagine aí que durante essa pré-campanha e no começo da campanha no ano que vem, do nada, de repente, aconteça uma onda de cancelamento do seu nome nas redes sociais. Esse cancelamento pode ser por qualquer motivo, às vezes acontece sem motivo nenhum. O que fazer diante de uma crise de imagem nas redes sociais? Esse é o tema do podcast Media Training de hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para gratuitamente lhe oferecer um conteúdo de qualidade que vai te ajudar nos teus projetos políticos. Eu sou especialista em Media Training, consultor de comunicação política, especialista em marketing político, jornalista, cientista político. Há mais de 30 anos estou aí fazendo campanhas e trabalhando com jornalismo profissional. E estou aqui com a autoridade de quem tem muita experiência e uma formação acadêmica sólida para te dar algumas informações importantes. A primeira coisa que você tem que saber é que as redes sociais, apesar de parecerem uma brincadeira, não são. Né? E saber lidar com crises de imagem nas redes sociais é uma questão de sobrevivência para os políticos. Primeiramente, se você é político, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer uma presença online sólida e autêntica, construindo uma base de seguidores engajados. Ou seja, gente que gosta de você, gente que está ali porque é teu amigo. Não pensa que ter muitos seguidores é um sinal de que tá indo tudo bem. Às vezes você tem muitos seguidores, mas muitos políticos que têm muitos seguidores compram esses seguidores. E esses seguidores não existem, não estão engajados, não participam das publicações, por exemplo. Então, é preciso ter uma presença sólida. Para se preparar para crises, é importante criar um plano de comunicação de crise que inclua diretrizes claras sobre como responder a diferentes tipos de situações. Repare que a crise só chama crise mesmo para quem não se prepara. Então, pega essa visão aí no que eu vou te dizer agora. Se você é político e está entrando no debate público, mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, os seus adversários vão cuidar de agir contra você, principalmente se a sua campanha estiver crescendo, se seu nome estiver se popularizando. Se virem que você vai ganhar, aí você se torna uma pessoa a ser destruída, né? Destruir a sua imagem publicamente. Colocar a sua imagem dentro de um moedor de reputações. Tem gente especialista em isso que trabalha com marketing político, tá? Então, eu estou só dizendo que isso pode acontecer. Sabendo que algo pode acontecer, o que você tem que fazer é se prevenir. Primeira coisa, estabelecer uma presença online sólida e autêntica. Segunda coisa, preparar um plano de comunicação de crise. E aí, ao lidar com crise, você que trabalha com política, minha amiga, as mulheres são muito mais perseguidas na política do que os homens, tá? Você que é homem e acha que é perseguido na política, você não sabe como as mulheres são perseguidas. Muito bem. Vocês devem adotar estratégias como a transparência, fornecendo informações precisas e atualizadas. Por exemplo, né? Respostas rápidas são essenciais para evitar a propagação de informações que estão incorretas, fake news. Além disso, demonstrar empatia e responsabilidade pode ajudar a minimizar danos à imagem. É fundamental que os políticos
em geral, né, se você trabalha com política, evite a escalada de conflitos online, respondendo de maneira profissional e evitando linguagem agressiva. O que ocorre é o seguinte, é que tem alguns políticos que agem estrategicamente para provocar o conflito online. Então, eu sei que isso é uma estratégia política, né? Mas eu estou falando de quem tem outro estilo de política, né? Não esse aí de provocar o conflito para chamar a atenção. Então, os profissionais da política, eles podem aproveitar as redes sociais para se desculpar, corrigir equívocos e mostrar ações concretas para resolver a crise. É importante para quem está online e para quem se preocupa com a própria imagem, monitorar constantemente as redes sociais em busca de sinais de potenciais crises e agir rapidamente. Ter uma crise de comunicação é algo que vai acontecer de qualquer jeito. Por isso que você tem que ter uma equipe de comunicação bem treinada e preparada para agir rapidamente. Isso é uma questão de sobrevivência na política para lidar de forma, né, que essa crise ela não cause danos irreparáveis, né? E lidar de uma maneira que você consiga resolver como qualquer situação. Então, repare, a preparação para crises de imagem nas redes sociais envolve construir uma base sólida de seguidores, ter um plano de comunicação de crise bem definido, responder com transparência e empatia, evitar conflitos e manter vigilância constante sobre as mídias sociais, né? Isso aí pode ajudar você a proteger sua reputação e minimizar os danos em situações adversas. Quanto mais próximo do dia da votação, mais o clima político fica tenso, né? E, obviamente, pode acontecer de surgir um escândalo nas redes sociais durante a sua campanha. Então, sabendo, né, disso, me diga, você tem adversários? Você tem inimigos políticos? Se você me disser que não tem, aí tudo bem, não precisa se preocupar com esse negócio de crises em redes sociais. Agora, se você tem, e provavelmente você tem, e eles te seguem, né? Então qualquer coisa, qualquer deslize, às vezes uma foto mal interpretada cria uma crise. Às vezes um comentário num post cria uma crise. Já me aconteceu, por exemplo, de passar por uma crise nas redes sociais, de cancelamento. Eu já fui cancelado várias vezes, muitas vezes. E numa dessas vezes foi por causa de um comentário num post. E não foi um comentário grande, eu não agredi ninguém, não levantei nenhuma tese, eu fiz apenas uma piada. E um professor meu de comunicação na escola de jornalismo dizia que os humoristas, quando falam sério, perdem o emprego. E os jornalistas perdem quando fazem piada. Eu não sou bom de piada e fiz uma piada muito ácida. Criaram uma crise de cancelamento enorme, né? Quase me engoliram. Mas, na época, como hoje, eu sabia como me defender. Há quem não saiba e sucumba diante da crise, compreende? Então, o cancelamento, né, ocorre antes das redes sociais. Por exemplo, eu que comecei a trabalhar no rádio em 1988, de lá para cá, eu errei, né? Eu cometi muitos erros, porque imagine fazer um programa ao vivo todos os dias, falar por mais de 2 horas, muitas vezes de improviso, fazer entrevistas e tudo mais, e fazer críticas e comentários e dar opinião. Então é inevitável errar. Eu errei muito
e sofri muitas, digamos assim, campanhas de cancelamento. Isso me tornou muito resiliente a essas campanhas e me fez desenvolver técnicas que eu considero muito boas. Então, para te dar exemplos de políticos que se deram bem, né, assim, em crises, eu vou aqui citar, por exemplo, um cara que eu gosto muito, porque se comunica muito bem, que é o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Durante o seu mandato como presidente, Obama era conhecido por sua presença online, assim, muito eficiente. Ele usava as redes sociais para se comunicar diretamente com o público, humanizando sua imagem e abordando questões sensíveis com empatia. Ele é um bom exemplo. Agora, tem os exemplos bons aqui no Brasil também, de políticos que demonstram habilidade em lidar com crises de imagem nas redes sociais. Eu vou citar aqui um que eu acho muito habilidoso a lidar com crises de imagem, que é o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, que já foi prefeito de Campina Grande durante 2 vezes, já foi deputado estadual, federal, vereador, etc. E ele tem uma resposta muito rápida, porque tem uma equipe que monitora as redes sociais para ele. Então, primeiro, ele não sai aí criando confusão com ninguém, mas quando se estabelece uma crise, ele normalmente tem uma habilidade muito... ele tem uma inteligência emocional que lhe propicia ter uma reação muito rápida às crises, e por isso ele consegue estancar muito rápido. Outro exemplo, Rodrigo Maia. Enquanto ocupava o cargo de presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia era ativo nas redes sociais, utilizando plataformas como Twitter, que agora é o X, né, para se posicionar sobre questões políticas, esclarecer polêmicas e comunicar suas ações. Rodrigo Maia foi vítima do moedor de reputações, né, criado pelo bolsonarismo e foi devorado por eles, mas resistiu bem, né? Manteve-se com uma boa resistência, mas sucumbiu diante da eleição porque a pressão foi grande demais. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Dória. O João Dória, ex-prefeito de São Paulo, ele era conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava informações sobre projetos, realizações e respondia a perguntas dos cidadãos. Ele construiu uma imagem de proximidade, o que o ajudou bastante. E também teve um protagonismo muito relevante. Tem outros que são muito bons, que você pode olhar as redes deles, que é o Marcelo Freixo, o Randolfo Rodrigues, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é um bom exemplo. Ela utiliza as redes sociais para abordar questões relacionadas à educação, ciência e juventude. Ela frequentemente compartilha informações, opiniões e realizações, interagindo de maneira construtiva com seus seguidores. Portanto, ela é um excelente exemplo. Então, eu vou te dar aqui para fechar, né, algumas ideias de como lidar com crises de imagem nas redes sociais, de uma maneira estratégica. A primeira, transparência e honestidade. Comunique-se de maneira transparente e honesta, reconheça erros, forneça informações precisas e evite ocultar informações relevantes. A resposta rápida, né? Responda à crise o mais rápido possível, para evitar que informações errôneas se espalhem. A agilidade na resposta demonstra comprometimento em resolver o problema, e quem responde rápido normalmente pega ainda notícia quente na opinião pública, o que facilita a assimilação de uma resposta que seja, digamos assim, coerente. Então, não adianta ficar inventando mentirinha, tá? Para resolver crise, é preciso se preparar para a crise, saber que ela vai acontecer. E quando ela acontecer, não se desesperar. Se precisar de ajuda, chame um especialista, eu estou à sua disposição. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Tenham todos um excelente dia, ouçam os demais episódios e compartilhe esse, se você gostou. Até a próxima.